Olá a todos, meu nome é Lucas Fernandes de Araújo, atualmente eu sou aluno da FATEC Zona Leste e nesse vídeo eu estarei fazendo uma demonstração sobre a criação de relatórios em Java utilizando o Jasper Report. Boa parte dos sistemas, principalmente os comerciais, tem como o objetivo final a disponibilização de relatórios para um cliente ou um usuário. E é aí que entra o Jasper Report. O Jasper Report é um framework open source escrito em Java para geração de relatórios, sendo que ele permite gerar dinamicamente relatórios em diversos formatos, entre eles o PDF, o HTML, o XLS, o CSV e XML. Os arquivos gerados pelo Jasper Report têm a extensão .jasper e o seu design é definido por XML, sendo que, como seria muito trabalhoso e pouco produtivo criar todo o layout do relatório via código XML, utilizamos um editor de relatório Jasper para nos auxiliar nessa criação. Nesse caso, estaremos utilizando o iReport. O iReport, que atualmente, nas suas versões mais novas, passou a se chamar Jaspersoft Studio. O Jaspersoft Studio é uma ferramenta que permite definir o design do relatório dentro de um ambiente gráfico contendo todos os recursos que a biblioteca Jasper oferece. É possível selecionar diversos componentes e diversos formatos de layout para criar o seu relatório somente com essa ferramenta. Além disso, esse ambiente oferece atalhos para tarefas de compilação e visualização do relatório, permitindo a realização de testes e edição na própria ferramenta. Para essa demonstração, como eu disse anteriormente, estarei utilizando o Jaspersoft Studio, mas também utilizarei o MySQL como banco de dados da nossa aplicação e o Eclipse Neon para codificação em Java. Essa demonstração tem como referência alguns artigos. Fiquem à vontade para pesquisar sobre esse assunto. Primeiramente, vamos ao nosso banco de dados. Para essa demonstração, eu estarei fazendo uma criação de um relatório com descrição de produtos. Ou seja, o identificador do produto, o nome do produto, a marca, o valor do produto e a data de cadastro. Apenas para demonstrar como que é feita a criação desse relatório. Então, eu já tenho aqui criada a nossa tabela, o nosso banco de dados BD Produto, com a tabela TB Produto, e os campos ID Produto, nome, marca, valor e data de cadastro. Esse é o nosso editor de Jasper, o Jaspersoft Studio. Para começar a usar o Jaspersoft, primeiro a gente precisa criar um Data Adapters. Esse Data Adapters é o que fará a conexão do nosso relatório com o banco de dados para a gente poder mapear todas as informações. Para isso, a gente pode vir aqui, clicar com o botão direito em Create Data Adapter. Aqui a gente tem diversas opções para a gente criar a nossa conexão, dependendo do tipo de arquivo que a gente vai querer criar ou do tipo de conexão que a gente vai querer fazer. Nesse caso, eu vou querer usar um banco de dados JDBC, que é o MySQL. Aqui a gente vai colocar o nosso nome, o nome da conexão entre o banco de dados e o relatório. Aqui a gente precisa definir qual que é o tipo de driver que a gente vai utilizar. Como eu vou utilizar o MySQL, é o próprio MySQL JDBC. Precisamos colocar a URL do nosso banco de dados. E
o nosso username e password do banco de dados. Para ver se a conexão está ok, a gente pode vir aqui em teste. Aqui, ele acabou acusando um erro de que eu não selecionei o driver necessário para fazer essa conexão. Para selecionar esse driver, eu venho aqui em Driver Class Path e clico em ADD. E aqui eu já tenho separado em uma pasta todos os jars que eu estou utilizando na demonstração. E vou utilizar o MySQL Connector. Vamos testar. Tudo ok. Feito isso, a gente pode dar um Finish. E temos aqui o nosso adaptador criado. Feito isso, vamos aqui na aba Filer, em New, e Jasper Report. Aqui nós temos o Report Wizard. Aqui ele vai nos auxiliar em todas as etapas da criação do relatório junto com a nossa conexão. Aqui primeiramente temos a opção de escolher um template. Ele disponibiliza diversos templates aqui caso você queira utilizar um já pronto. Mas para essa demonstração eu vou utilizar só o template básico mesmo, em branco. Só para a gente ver como funciona. Aqui a gente seleciona a pasta que a gente quer salvar o nosso modelo. E aqui eu vou salvar ele como produto. Nessa área a gente precisa definir qual que vai ser o nosso Data Adapter, que a gente já havia criado anteriormente. E selecionar o nosso banco de dados, que é o BD Produto. Vocês podem ver, aqui estão os campos. E agora precisamos definir o que a gente vai querer fazer com essas informações. Como eu quero pegar as informações do banco de dados e jogar elas no meu relatório, eu vou colocar aqui um select from tb produto. Feito isso, eu vou selecionar todos os produtos da tabela produto. Todos os registros que eu tiver na tabela, eles vão ser inseridos no relatório. Aqui a gente vai definir quais dos campos a gente vai querer colocar no relatório. Como eu quero colocar todos, eu posso passar eles para cá. Eu poderia selecionar apenas um deles, ou qualquer um deles, tanto faz. Aqui temos uma opção de utilizar a cláusula group by, mas não vamos estar utilizando no momento. Feito isso, terminamos o nosso modelo de relatório. Ele vai dar a nossa opção de edição agora. Como eu havia dito, eu criei apenas um documento em branco, bem padrão. Porém, como vocês podem ver aqui, na paleta, temos diversos componentes que podemos utilizar para definir o layout do nosso relatório. Podemos colocar imagem, texto, caixa de texto, aqui no caso seria label, formas geométricas, até mesmo gráficos, tem diversas possibilidades. Aqui eu vou somente colocar labels mesmo com os nossos campos. Aqui nessa área a gente pode vir aqui em Fields e esses são os nossos campos que vão ser selecionados. Eu vou colocar eles aqui. Feito isso, ele vai criar uma label aqui para mim com a informação que ele vai trazer do banco de dados e aqui com o nome do campo. Deixei pronto ali para o ID. Agora o campo nome, o campo marca, valor, e
a data de cadastro. Como eu havia dito, temos a opção de ver o que acontece com o código para realizar testes e também fazer uma visão prévia de como o nosso relatório vai ficar. Se viemos aqui nessa aba onde estamos em Design, é a aba que estamos agora, na aba Source temos o código em XML que ele gera para a gente. Apenas esses campos aqui, que são labels, geraram todo esse código. Isso já demonstra a vantagem de utilizar uma ferramenta desse tipo. E aqui a gente pode ver uma pré-visualização de como o nosso relatório vai ficar. Aqui é uma folha em branco, lembrando que a gente pode fazer diversas edições, mas como esse não é o foco agora da demonstração, eu deixei o modelo em branco mesmo. Esses registros que estão aqui, eu já tinha inserido eles anteriormente, só para questão de teste mesmo. Eu vou, no final do projeto, eu vou inserir mais alguns para vocês verem que funciona tudo ok. Beleza. Aqui eu vou salvar, deixar salvo o nosso modelo e agora podemos ir para o Java. Aqui temos o nosso projeto, eu já deixei ele pronto. E vocês podem ver que é um código bem simples. É apenas esse código. Com isso, a gente consegue mapear o nosso banco de dados, gerar o nosso relatório e exportar o nosso relatório em forma de PDF para o nosso browser. Aqui uma explicação rápida sobre como funciona o código. Temos aqui uma conexão, a conexão para ter acesso ao nosso banco de dados. É uma conexão padrão, class for name, com o nosso driver JDBC, o get connection e o caminho do nosso banco de dados, com os nossos parâmetros, caminho, login e senha do banco. Aqui criamos uma string arquivo Jasper, que vai ser o caminho do nosso arquivo que criamos agora no modelo. Como eu salvei como produto, ele é o nosso produto.jrxml. Aqui vamos criar o nosso compilador. O compilador vai fazer com que transformemos esse nosso arquivo JRXML em um arquivo Jasper para que a gente possa usar ele aqui no Java. Para isso eu criei o Jasper Report compilador e passei o nosso arquivo Jasper com o caminho que eu havia descrito anteriormente. E aqui temos o nosso Jasper Print. O Jasper Print é a biblioteca responsável por preencher o nosso relatório. Sendo aqui eu criei nosso Jasper Print JP com o Jasper Field Manager para preencher o nosso relatório e passei o compilador para transformar ele de JRXML para Jasper e a nossa conexão para ele poder pegar todos os registros do nosso banco de dados e inserir no relatório. Feito isso, temos apenas que exportar. Eu vou colocar nessa demonstração como um PDF para que a gente possa, por exemplo, imprimir esse relatório depois ou qualquer coisa do gênero. Para isso utilizamos esse Jasper Export Manager. O Jasper Export Manager ele vai converter o nosso relatório que era .jasper para PDF. E depois disso eu só vou apresentar ele no nosso browser. E é isso. Feito isso, já podemos rodar o nosso projeto.
Podemos aqui visualizar o nosso relatório, do mesmo jeito que a gente tinha visto lá no Jaspersoft. Aqui já é a visualização web, mas eu vou mostrar aqui no site. Só que antes disso, eu acabei esquecendo de falar uma parte muito importante. Para que isso tudo funcione, a gente tem uma série de bibliotecas que a gente precisa importar para que ele funcione. Como vocês podem ver, aqui eu tenho diversos imports, a maioria deles pelo Jasper Report, porém alguns outros necessários para gerar esse nosso código, como HashMap, por exemplo, o Output Stream, entre outros. Vocês podem dar uma olhada. E precisamos adicionar essas bibliotecas, esses jars. Todos eles estão presentes na pasta de instalação do seu iReport, no caso o Jaspersoft Studio. Então você pode ir lá e pegar eles e colar nessa biblioteca aqui. E para você configurar eles, basta você vir na pasta da biblioteca, em Build Path, configure Build Path e add jars. Quando você colar elas no seu projeto, vem aqui em add jars, vai na pasta que você colou elas, e elas vão estar aqui. Eu já adicionei todas elas, então não precisa adicionar novamente, mas basicamente elas vão estar aqui. E você seleciona as que você quer adicionar, clique em OK e elas vão ser adicionadas no projeto. Tudo ok então, vamos rodar aqui novamente. Às vezes pode demorar, depende do que acontecer na execução do programa, mas aqui o server ele fala pra você quanto tempo que ele vai demorar. Eu tô com um pouco de lag, como vocês podem perceber, mas isso não é um problema. Eu vou até pausar aqui e rodar ele de novo. Vamos ver se agora ele vai mais rápido. Continua ao mesmo tempo, mas não tem problema. Vou fazer melhor e já colocar ele aqui no nosso browser. Tá aqui, como vocês podem ver, já havia mostrado ele lá no Jaspersoft e no Java, mas aqui ele gera pra gente o nosso relatório. Gerou em branco mesmo, porém ele pode ser totalmente editado. E aqui, como ele está em PDF, a gente tem diversas opções. Podemos fazer download, podemos imprimir. E isso é um recurso muito interessante para usar em aplicações Java, porque a gente pode criar esses relatórios para diversas finalidades, tanto para cadastro como para formulários. E a gente pode inserir isso de diversas formas também. Aqui no projeto eu usei uma demonstração somente mapeando o banco de dados com as informações já inseridas, mas você pode tranquilamente criar um site e criar o seu formulário, inserir no banco de dados normalmente e depois fazer o código que eu já mostrei aqui, sem problema algum. Como eu disse no começo, só para fazer mais um teste, eu vou aqui no nosso banco de dados e vou inserir mais alguma informação. Vamos ver, vamos inserir um gabinete.
marca desconhecida, o valor 150 e uma data de cadastro. Tudo ok, inserimos mais uma informação, como vocês podem ver aqui. Agora eu vou rodar ele aqui de novo. E já vou mostrar aqui. Ok, como vocês podem ver, ele adicionou aqui mais um registro. Gabinete desconhecido, valor 150. E é isso. Com isso eu termino a demonstração. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para utilizar o vídeo como material de estudo. Espero que vocês tenham gostado e obrigado.